falar um pouco sobre essa doença ainda pouco conhecida, que causa muitos medos, né? Em relação às pessoas ficam, doença maligna, não é? O que é essa doença? Para a gente entender o que é endometriose, vamos entender um pouquinho o conceito do que é o útero, tá? Eu costumo comparar, para que as pacientes compreendam, eu comparo o útero a uma pera. Imagine uma pera onde você tem a casquinha da pera, você tem a massinha do fruto da pera e você tem o miolinho da pera, certo? Se aquele miolinho ali da pera é o endométrio, que é a parte de dentro do útero. Essa parte de dentro do útero, chamada de endométrio, ela responde aos hormônios femininos, tá? Mais especificamente, estradiol e progesterona. E aí, esse miolinho ele vai ficar ali grossinho durante o ciclo menstrual, quando não ocorre a fecundação, não ocorre a gravidez. O corpo entende que ali já não tem mais serventia, então ele se desprende no formato de menstruação. Mas o que é que isso tem a ver com a endometriose? Então, endométrio, endometriose, tá? Então, se esse tecidozinho, quando ele não serve, não tem mais serventia, ele tem por onde escorrer o sangue. Então, ele sai ali pelo colo do útero, passa pela vagina e vai embora. Imagine vocês que fragmentos muito pequenos desse tecido, dessa parte do endométrio, ele possa se instalar em outras áreas, como fora do útero, nas outras camadas do útero, no ovário, nos ligamentos, no intestino. Então, da mesma forma que aquela parte de dentro do útero, ela responde aos hormônios, se tem algum fragmento, um pedacinho bem pequenininho desse, que deveria estar dentro do útero, mas está fora, ele também vai responder aos hormônios. E ele também vai ter um acúmulo de sangue. E se esse sangue, diferente do útero, que ele tem para onde escoar, né? Ele tem o colo e tem a vagina para escoar. Se ele está fora do útero, ele não tem para onde escoar. Então, acaba provocando inflamação e dor, tá? Então, é esse entendimento que a pessoa precisa ter para que entenda o tratamento posteriormente que vai ser proposto pelo seu médico. O principal sintoma é a dor, tá? A dor mais comum é a cólica, a dor pélvica, tá? Nem toda cólica é endometriose, porém, algumas características podem ser levadas em consideração. Por exemplo, uma cólica muito intensa, que não melhora com medicação, uma cólica que tem mudado o padrão ao longo dos meses, ao longo dos anos, uma cólica que era só o primeiro dia, agora primeiro, segundo dia, depois muda primeiro e segundo. Daqui a pouco essa cólica já não está sendo mais só na menstruação, está sendo ao longo do mês também. Isso tudo chama atenção para a possibilidade de uma endometriose, tá certo? Uma cólica que tem uma piora progressiva também, que antes era uma cólica leve, agora já é uma cólica mais pesada, isso também precisa ser investigado, tá certo? E muitas vezes essa dor, ela chega a impedir a paciente de realizar suas atividades cotidianas. Alguns outros sintomas também podem ser identificados, como sangramento intestinal e urinário, principalmente durante a menstruação, sangramento menstrual muito intenso, dor intensa nas relações sexuais também podem ser consideradas, dor para urinar, dor abdominal associada à distensão e um outro fator também que é a infertilidade, a dificuldade de engravidar também pode levantar a suspeita para endometriose. Na maioria dos casos é realizada através de uma avaliação mesmo, uma avaliação clínica de acordo com a história que a paciente conta, com os sintomas que ela apresenta e com a avaliação na hora do exame ginecológico. E essa avaliação, essa suspeita clínica já autoriza o médico a iniciar o tratamento. Porém, essa suspeita ela pode ser complementada através de exames de imagem, como ultrassom transvaginal, com um preparo específico também para pesquisa de endometriose, que é o mais recomendado, ou através de uma ressonância de pelve, que aí o médico vai laudar lá e de preferência que sejam médicos radiologistas com experiência em laudar ressonâncias para pesquisa de endometriose, tá? Um outro exame também que pode acontecer, em muitos casos aparece, é a laparoscopia. Às vezes a paciente tem uma dor abdominal difusa, né, uma dor na barriga ali que não consegue identificar através de exames. Ela vai para um exame tipo uma cirurgia, uma laparoscopia, onde você pode encontrar focos de endometriose, te retirar pequenos fragmentos para comprovar de que aquilo ali é um foco de endometriose. É importante lembrar que a endometriose ela não tem uma cura, tá? Então ela tem controle. Um dos principais tratamentos que a gente utiliza é a utilização de anticoncepcionais, tá? Porque lembra lá no início que eu expliquei, né, que a endometriose é a presença de um tecido, né,
algum fragmento que era para estar dentro do útero, que responde a hormônios da ovulação. Então, o que é que a gente faz para poder evitar que esses fragmentos que estão fora do útero, eles fiquem estimulados? A gente corta a ovulação. Então, se a gente não ovula, a gente não tem o estímulo hormonal. Então, aqueles tecidos que estão fora do local do útero, eles também não vão ter o estímulo hormonal e não vão inflamar, tá? Essa é uma estratégia do tratamento. A outra estratégia é baseada na alimentação e atividade física. Tá? A alimentação voltada para a alimentação anti-inflamatória, nós sabemos que existem alimentos com poder anti-inflamatório, assim como existem alimentos com o poder contrário, o poder de inflamar ainda mais o organismo, tá certo? Então, o tratamento é basicamente esse, mas existem também alguns casos específicos que pode ser realizada a cirurgia. Nem em todos os casos pode ser realizada a cirurgia para endometriose, tá? Raramente a gente encaminha um paciente para tratamento de endometriose com cirurgia, porque muitas vezes esse foco de endometriose está num local onde é inacessível para cirurgia, onde traria mais dano à paciente do que benefício. Então, tudo isso tem que ser julgado, tá bom? Antes de indicar um tratamento. Por mais que a dieta para endometriose ela deva ser personalizada para cada caso, para cada paciente, nós temos sim alguns grupos de alimentos que eles devem ser evitados, tá? Porque a gente já conhece a ação inflamatória desses alimentos. Por exemplo, refrigerantes, açúcar de um modo geral, não só açúcar refinado, açúcar, adoçante, rapadura, que é açúcar mascavo, também tem poder inflamatório, tá? Alimentos com excesso de óleo de soja, né? E gorduras trans também são muito inflamatórios ao organismo. Os alimentos ultraprocessados, como mortadela, salsicha, calabresas, todos esses alimentos têm aditivos que são muito inflamatórios ao organismo, tá? E as carnes defumadas também, tá bom? Então, fuja desses alimentos que inflamam o organismo, porque além de piorar a endometriose, eles também podem trazer danos sérios à saúde. A endometriose ela ainda não tem assim, uma fisiopatologia, uma causa muito bem esclarecida, muito bem determinada. Existem algumas teorias, tá? Você pode se perguntar assim, essa parte ali do endométrio que é para estar dentro do útero, como é que ela vai parar fora do útero, tá? Então existe uma teoria de que durante a menstruação, alguns pequenos fragmentos da menstruação, ao invés de descer pela vagina, ela retorna um pouquinho ali através das trompas uterinas e cai um pouquinho ali na cavidade pélvica. Isso é uma teoria, uma das teorias, tá? Que chama menstruação retrógrada. E existe também a teoria de que o estilo de vida hoje da mulher tem propiciado o desenvolvimento, né, de um corpo, um sistema mais inflamado. Então, estresse, falta de atividade física, má alimentação, tudo isso contribui para o surgimento da endometriose, tá certo? Também existe especulações em relação aos poluentes do ar, a presença de agrotóxicos nos alimentos, tudo isso tem sido levantado como possíveis causas da endometriose. Lembrando que todos esses elementos que eu levantei aqui, eles levam ao enfraquecimento do sistema imunológico. E já que o sistema imunológico ele é importante no combate a qualquer coisa estranha que esteja acontecendo no organismo, então se a gente tem o sistema imunológico mais debilitado, a gente tem estamos mais propícios a desenvolver essas doenças, tá certo? Um outro ponto muito importante é manter o intestino funcionando bem, tá? Porque se a gente manter o intestino funcionando bem, a gente elimina os resíduos que já não serviram para o nosso organismo. Se a gente manter o intestino preso, a gente acaba absorvendo toxinas, tá? E muitas delas atuam como inflamatórias e também atuam suprimindo o sistema imunológico. Então, manter a saúde do intestino é uma boa estratégia também para a prevenção de doenças.